Pessoal, boa noite. Prazer poder falar com vocês, uma satisfação. Eu sou o Guilherme Medeiros, estou aqui com meus amigos Danilo e Ricardo, doutor Ricardo e Danilo. E na semana passada eu tive uma conferência com eles, fiquei impressionado com o nível de conhecimento. Falei, cara, esses caras são incríveis. Quando o Josimar anunciou que faria esse treinamento com eles, falei, é claro que nós vamos expandir para todos. Se eles permitirem, nós vamos divulgar isso para o maior número de pessoas, porque mais pessoas precisam ter e saber essas informações. Então, agora não é uma conferência de motivação, de oba-oba, é de treinamento, de conteúdo de produto. Então, eu falo para você, pega papel e caneta, anota tudo que eles falarem. O doutor Danilo e o Ricardo hoje têm o objetivo de informar. Hoje é uma conferência de informação. Então, pode ter certeza que vocês vão sair daqui instruídos e sabendo usar os olhos com maiores cuidados e com maiores resultados, explorando o melhor dos óleos essenciais. Eu não sei quem é o primeiro, se é o Ricardo ou se é o Danilo, mas fique à vontade, Danilo, fique à vontade, Ricardo, é com vocês, tá bom? Boa noite, me chamo Ricardo, né? O doutor Danilo também já fez a apresentação pessoal dele e a gente faz parte de um grupo que corrobora com esse pensamento de extrair da terra aquilo que o ser humano precisa. Então, essa palestra, ela tem como finalidade dar um embasamento químico, as bases químicas dos óleos essenciais e as ações dele no corpo humano. Então, eu vou tratar dessa parte química e, mais à frente, o doutor Danilo vai conversar com vocês as ações dos óleos essenciais no corpo humano. Eu queria iniciar minha apresentação com uma frase do Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina moderna, que ele diz o seguinte, que seu remédio seja seu alimento e seu alimento seja seu remédio. Essa frase é sensacional, porque ele está dizendo aí que tudo que você precisa para sobreviver, ele está dentro da natureza. Ele está nos alimentos, eles estão nas plantas. A natureza, o planeta Terra, ele possibilita a você tudo que você precisa para sobreviver. Então, que possamos ter essa visão do natural, dessa essência que a gente precisa do nosso dia a dia. Eu queria, como introdução, pessoal, falar sobre duas pessoas que foram muito importantes para a aromaterapia moderna, que a primeira pessoa é o René Maurice Gattefossé. Ele era um químico, ele é considerado hoje o pai da aromaterapia. Lançou um livro intitulado em 1937 como Aromaterapia. O engraçado na história do René é que ele e a família dele, a indústria Gattefossé existe até hoje. Inclusive, se eu não me engano, tem uma filial em São Paulo. E o forte dos estudos dele, da prática científica dele, era a base industrial para a produção de perfumes. Então, o René, ele estudava a química, ele tinha um laboratório para identificar as melhores essências para perfume. E a história diz que ele, no laboratório, não sei se dele ou da indústria dele, houve um acidente, uma explosão que pegou a mão dele e naquele desespero, ele, na hora, com queimou no braço, mergulhou a mão no primeiro recipiente que viu para aliviar a dor. E aquele recipiente era o óleo essencial lavanda. Ele verificou que, devido àquele acidente, a mão dele deveria ter sofrido sérios danos, queimaduras de primeiro, de segundo, até mesmo de terceiro grau. E não foi o que aconteceu. Ele teve uma recuperação daquele acidente fantástica. Então, ele abriu a mente para o óleo essencial. Então, ele começou, a partir daquele momento, a estudar os óleos essenciais e lançou esse livro. Então, foi realmente uma pessoa, um químico, que trouxe esse conteúdo. É óbvio que os óleos essenciais não veio do tempo dele. Veio antes, milhares de anos antes de Cristo. Mas ele deu esse pontapé inicial para a aromaterapia moderna. E a outra pessoa muito importante na aromaterapia foi o Dr. Jean Vonnet. Ele foi um médico cirurgião, ele era um lutador na utilização da fitoaromaterapia na saúde pública, e juntamente com o Gattefossé, eles são considerados os fundadores da aromaterapia moderna. Existe uma coincidência muito grande aí, é um químico e um médico. Eu acho que essa dupla aí dá certo, viu? A gente vai longe. Dá, meu amigo.
Um químico e um médico junto, a gente vai chegar longe. Então, ele também foi uma pessoa muito importante, né, nos estudos desse conteúdo, né, dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, ele tem, dentre outras aplicações, para a saúde e para o bem-estar do homem. A ação dele é uma ação que age na mente, no corpo e na alma. A exemplo da alma, a gente tem os óleos de olíbano, né, o nosso é o frankincense, e o mirra, eles eram utilizados nos tempos, antes das preparações religiosas, para preparar as pessoas, os sacerdotes, ao culto a Deus. E os alquimistas também acreditavam que os óleos essenciais, eles sintetizavam a chamada quinta essência. Os alquimistas, como alguns sabem, foram aqueles químicos que tentaram por muito tempo sintetizar o ouro artificialmente. Eles queriam produzir ouro em laboratório. E eles acreditavam que os óleos essenciais sintetizavam a quinta essência. Eu não vou me aprofundar nesse conteúdo, porque é um conteúdo mais filosófico, mas hoje a gente tem 4 essências que a gente chama de 4 elementos fundamentais, que é a terra. Na terra existem todos os elementos químicos que a gente conhece, o fogo, através do calor, a água e o ar. Através desses 4 elementos fundamentais, se cria tudo. Então, para criar qualquer coisa, são através desses 4 elementos. Então, um quinto elemento é como se fosse algo que não existisse. É algo bem além do que a gente possa ver ou imaginar. E os alquimistas acreditavam que os óleos essenciais sintetizavam isso. Para você ver a importância e a complexidade que eram esses elementos, que eram esses óleos essenciais. É uma junção de substâncias químicas tão grande, tão complexa, que eles davam uma importância muito grande a esses elementos. Então, estudos, né, científicos acreditam, né, demonstraram que existem óleos essenciais que possuem mais de 300 substâncias dentro dele. Então, é uma sinergia muito grande desses óleos. O que são os óleos essenciais? São substâncias voláteis produzidas pelas plantas aromáticas, obviamente, que têm a intenção de se comunicar com outras espécies, se defender de algum elemento agressor externo, de pragas, de infecções e de mudanças drásticas da temperatura. Essas substâncias produzidas pelas plantas aromáticas, ela tem a função de defesa, de regeneração celular. Ou seja, se você for procurar numa planta aromática, né, você for classificar o que é o óleo essencial de uma planta, eu acredito que poderia ser o bem mais precioso dela. E, assim, o que eu fiquei refletindo um dia sobre óleos essenciais é o nome que se deu ao óleo essencial. Não deram o nome de óleo precioso, por exemplo, porque essencial é algo mais poderoso do que precioso. Essencial é algo que não pode faltar. Quer um exemplo? O que é essencial para a tua vida, para você sobreviver? Eu diria que água. Água é algo essencial para que você não morra. Poderia dar outro exemplo que seja essencial na sua vida? O alimento. Então, essencial é algo que não pode faltar. A gente estuda na química, né, as reações, existe também a reação de combustão. Na reação de combustão, né, para que haja o fogo, são necessários 3 elementos que a gente chama de elementos essenciais da combustão, que é o calor, é o combustível e o comburente. O calor é a temperatura. O combustível é a matéria orgânica que vai pegar fogo. E o comburente é o nosso oxigênio. Tire qualquer um elemento desse e não existe fogo, porque um elemento desse é essencial. Sem ele, não existe. Exemplo, pega uma vela, você liga uma vela, aí vai pegar fogo. Você pega o seu dedo e bota em cima do fogo. Você tirou o oxigênio dela, tirou o comburente. Ou não existe a combustão, porque você tirou um elemento essencial. Essa definição, esse adjetivo dado ao óleo como essencial é fantástico. Eu acho que não tinha outro nome mais precioso a se dar aos óleos essenciais do que essencial. Assista esse vídeo que define de maneira bem clara o que é um óleo essencial. Não há desperdício de esforços na natureza. A fragrância de uma flor, o cheiro de uma laranja ou o cheiro de um pinheiro.
Todos servem a propósitos específicos vitais para a sobrevivência das plantas. O que os nossos sentidos percebem como fragrância ou perfume são compostos aromáticos voláteis. Na verdade, pequenas moléculas orgânicas que servem uma variedade de propósitos como proteção, reprodução e regeneração. Estes compostos ajudam a repelir pragas hostis, atrair herbívoros amigáveis e insetos, e até mesmo ajudar a planta a se curar de infecção física e lesões. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um com seus próprios e únicos constituintes químicos funcionais, que fornecem diferentes aromas e benefícios para as plantas. A partir das pétalas de uma flor, para as folhas de uma planta, a casca de um fruto, ou a resina de uma árvore, estes compostos aromáticos voláteis estão ao nosso redor. Destilada diretamente de suas fontes vegetais, óleos essenciais são agentes multifacetados que têm aplicações aparentemente intermináveis para a nossa saúde e pode ser usado aromaticamente, topicamente ou internamente. Garantir a potência máxima e propriedades benéficas de um óleo essencial são o resultado de manter a relação delicada dos aromas encontrados naquele óleo essencial. Existe uma época do ano ou ciclo de vida para que ela seja colhida, em localização geográfica e clima onde a planta foi cultivada, ou o método e ainda a duração da destilação. Por essa razão, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável comprometida não só para a produção de óleos essenciais não adulterados, mas aderir aos protocolos de produção mais rigorosos. Não há desperdício de esforços na natureza. E nem deveria existir na saúde que você fornece para si mesmo e aqueles que você ama. Fantástico, né? Continuar. Vamos falar agora das características dos óleos essenciais. Algumas características marcantes, as principais, na verdade, que existem várias. Se a gente fosse alongar no conteúdo do óleo essencial, a noite seria uma criança. A primeira característica que eu quero colocar é que ela é aromática. Ela possui um cheiro forte característico da planta originária. Então, o aroma, ele é uma característica marcante dos óleos essenciais. Eu vou mostrar adiante duas figuras para vocês distinguirem na questão molecular que existe a substância produzida pela planta que dá a ela esse aroma e existe sinteticamente, feita em laboratório, obviamente, substâncias sintéticas que imitam o cheiro de certas plantas, para você ver que existe diferença química. Essa primeira figura aqui, a substância que produz o aroma do óleo de jasmim. Veja a configuração molecular dela como é. Eu não vou trazer aqui a questão química não, porque seria muito aprofundamento. Mas visualmente olhando aqui, você já vê que essa substância aqui, molecularmente falando, a primeira, é muito diferente dessa aqui, ó. E essa aqui é uma fragrância artificial do óleo de jasmim. Então, essa é produzida em laboratório. Essa aqui é produzida pela planta. Por que eu quero tratar isso? Porque existem imitações de óleos. Porque você pode estar comprando uma fragrância. O óleo, a extração, por exemplo, de uma gota limão siciliano da Doterra, uma gota desse limão, são necessários 3 limões para uma gota. Achou muito? Mas deixa eu falar do óleo de rosa. Para você extrair 1 litro de óleo de rosa, 1 litro, são necessários 1 hectare de plantação da rosa. Então, é algo muito valioso. Então, se você encontra alguém vendendo um óleo de jasmim, por exemplo, a R$5, a R$10, não é óleo essencial, não pode ser. Não existe condições nenhuma de ser, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Óleo da flor de laranja. Olha a configuração molecular do óleo da flor de laranja e olhe a configuração molecular da fragrância do óleo da flor de laranja. As duas são fenóis, ó, função química. Aqui, ó, é produzida naturalmente. Não tem comparação, não tem. Então, como característica dos óleos, ele é um líquido oleoso, por isso é chamado óleo essencial. Ele geralmente ele é incolor ou amarelo ou alaranjado. Aí tem o óleo da camomila, que são azuis.
porque ele tem dentro da sua composição os azulenos, que confere a ela com azul. Então, qualquer óleo, fora um blender, obviamente, qualquer óleo puro que não seja incolor, amarelo, alaranjado ou azul, é fraude. Eles só podem ser nessas características. Eles são lipossolúveis. O que significa isso, lipossolúvel? Ele se dissolve em outros óleos. Se você botar ele na água, por exemplo, ele não se mistura com a água, pela sua característica de lipossolubilidade. Se você botar ele um óleo com outro e misturar, ele vira uma só mistura, certo? Dessa característica de lipossolúvel, você pode, utilizando óleos carreadores, dissolver os óleos essenciais, dependendo do uso que você queira. Eles são voláteis, ou seja, nas condições normais de pressão e temperatura, eles do líquido eles volatilizam, quer dizer, ele preenche o ambiente, a forma molecular dele se transforma em gás, sendo bem claro. Então, eles são voláteis. Essa característica de lipossolúvel com volatilidade é importante a gente saber, porque, exemplo, para um uso mais eficiente em algumas situações, é importante você dissolver o óleo essencial num óleo carreador. Porque se você usar diretamente, ele vai agir, porque ele vai estar mais concentrado, obviamente. Mas se você tiver um óleo carreador que vai impedir que ele se transforme em gás, a ação dele naquela região, numa pele, em outras circunstâncias, ele vai agir com mais tempo, né? Mais demoradamente. Eles possuem também propriedades químicas terapêuticas. Ele é utilizado na medicina. Podem possuir mais de 300 componentes bioquímicos em suas composições. Não é pouca coisa, não. Adiante, eu vou falar alguns dos seus princípios ativos e dar uns exemplos de alguns, mas são dos princípios ativos que possuem a sua maior concentração dele. Mas eles podem possuir, dentro do mesmo óleo, aquela planta pode produzir, no óleo essencial dela, mais de 300 componentes bioquímicos. Então, você já imaginou a sinergia desse produto? É fantástico. Assim, a gente não consegue nem imaginar o poder que esses óleos podem proporcionar à sua vida, né? A vida da sua família, enfim. Eles possuem elevados níveis de vibração moleculares. Eu não vou me aprofundar nessa característica. Por quê? Porque o Dr. Danilo vai se aprofundar. Então, eu estou introduzindo para ele ir mais além. Mas essa característica vocês vão vibrar, como o próprio nome da característica diz, porque é simplesmente fantástico. Vamos falar dos grupos, os principais grupos funcionais que nós encontramos nos óleos essenciais. O primeiro grupo funcional que pode ser encontrado, dentre muitos, nos óleos essenciais, são monotermos e os sesquiterpenos. Para que servem esses princípios ativos? Eles possuem efeito antiviral, antisséptico, bactericida, anti-inflamatório. Eles agem no fígado no processo de desintoxicação, estimula as funções glandulares. Eles agem no cérebro, aumentando a quantidade de oxigênio das glândulas e facilitando a questão emocional diretamente. Então, temos como exemplo os limonemo, pinemo, canfeno, gamaterpineno. Note que a terminação de cada um ela é igual, porque ele faz parte do mesmo grupo funcional químico. E onde a gente encontra esses agentes químicos? Podemos encontrar no óleo de limão, no pinho e no olíbano, por exemplo. Então, aqui a gente verifica ao lado o óleo essencial do terra lemo e o óleo essencial olíbano, né, o frankincense, que é considerado o rei dos óleos essenciais. É fantástico esse óleo. O segundo grupo funcional que eu quero mostrar são os ésteres. Os ésteres, eles são fungicidas, são sedantes e têm também a função antiespasmódicos. A exemplo, a gente tem o acetato, linanlira e o salicitato de metila. E os óleos essenciais que a gente pode encontrar, esses princípios ativos, a gente pode encontrar na bergamota, na sálvia, na lavanda, nesses óleos aqui, todos fabricados também na doTERRA. Eu estou sendo bem
sintético, né? Eu não estou me aprofundando muito, porque é muita informação. Os aldeídos, eles agem também como sedante, antisséptico e anti-infeccioso. A gente tem como exemplo o princípio ativo citral, o neural, o geranial. Pode ser encontrado na melissa, no capim-limão ou na citronela. Tem outro grupo funcional chamado cetonas. As cetonas, elas têm as funções descongestionante, quadro de asmas, bronquites e resfriados. A gente tem como exemplo dos grupos funcionais cetonas a tujona, carvona, pinacanfona. Pode ser encontrado no gengibre. Aí ao lado o óleo do terra-gengibre e algumas funções. Os álcools atua como antisséptico. Hoje mesmo vocês podem ver que, né, diante dessa crise do Covid-19, a gente está utilizando o etanol, né, que é o álcool a 70%. É um antisséptico. Ele mata bactéria, mata germes, mata vírus, naquela concentração de 70%. Então, os álcools produzidos nos óleos essenciais também atuam como antisséptico. É uma característica desse grupo funcional. É antisséptico, antiviral, estimula o sistema imunológico. A exemplo, linalol, o borneol e o estragol. Pode ser encontrado no sândalo e no gerânio. Aqui ao lado também demonstrado nos óleos essenciais do terra. Eu tô acelerando, porque tem muita informação aí pela frente. Temos também os fenóis. Os fenóis têm as seguintes funções. São bactericidas, desinfetantes, anti-inflamatórios. Vocês notam que praticamente todos os agentes funcionais químicos dos óleos anteriores que eu falei, eles têm ação bactericida, têm ação antiviral, têm ação anti-inflamatória. Quase todos têm. Então, eu acho que foi uma vez Josimar falando, estava utilizando ele, e não é para aquilo, rapaz, ele tem ação bactericida, ele tem ação anti-inflamatória, quase todos têm. E olhem que quando a gente está dando um exemplo de um óleo ou de outro, é aquele grupo funcional que está naquele óleo, mas aquele óleo tem muitos outros grupos. A gente está dando um exemplo de um grupo funcional, que é o fenol, que é o aldeído, que é a acetona, que é os ésteres, são os álcools. Mas nada impede, e muito provavelmente o que eu estou falando é uma regra, que eles possuem quase todos. Porque se eles têm mais de 300 elementos bioquímicos em sua composição, não todos assim, alguns possuem, então muito provavelmente possuem todos esses grupos funcionais químicos dentro de um óleo essencial. Entenderam? Exemplo, timol, carvacrol, eugenol. Aí, como exemplo presente desses fenóis, temos o tomilho e o cravo, que aqui também é representado pela do terra. A do terra é fantástica. Ela produz os melhores óleos essenciais do mundo. Os óxidos, aí, eu queria dar uma ênfase aqui. Até o slide anterior, nós falamos de grupos funcionais orgânicos, né? É a química orgânica, mas esses óleos essenciais também possuem elementos inorgânicos. Eu pensava que não, mas possuem. É exemplo dos óxidos. Eles são bactericidas expectorantes. Eles trazem na sua composição também, óxido de silício, ferro, manganês, magnésio. Se depois o doutor Danilo puder falar desses minerais, eles são também essenciais para o funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo precisa desses elementos para o bom funcionamento. Precisa dos minerais existentes na Terra. Então, além dos elementos orgânicos que ele pode te propiciar, ele também tem elementos inorgânicos. Isso é fantástico. Ele pode estar presente, esses óxidos, no alecrim e na melaleuca. A melaleuca foi o óleo essencial que me fez acreditar no produto do Terra. Quando estavam apresentando os óleos essenciais a mim, aí falaram da melaleuca. Não, ele tem ação fungicida, ele mata fungos. Aí eu digo, pronto, é agora que eu vou. Ele mata fungos? Mata fungos. Pois eu tenho um fungo na unha do meu pé, que eu tenho aqui há mais de 15 anos. Já é um fungo de estimação. Eu tinha ele, né? Há mais de 15 anos. Eu tentei, nesses 15 anos,
vários tratamentos. E não são tratamentos baratos, não, viu? São tratamentos razoavelmente caros. Por exemplo, quando você vai numa clínica, né, retirar a unha, aquele procedimento de retirar a unha é pago, é caro. Teve um procedimento, né, que me passaram um tratamento com esse... É antifúngico, certo? Micolamina. Eu não estou dizendo que não funciona, não, certo? Mas esse produto aqui, ele foi R$ 180. Então, ele era para ser utilizado num tratamento de 1 ano, isso aqui, mais o fluconazol. Era um tratamento de 6 meses de fluconazol com esse micolamina, que é em torno de R$ 170, R$ 180. Mas, enfim, possa ser que alguém deu certo com isso, mas meu fungo de estimação não deu. Para vocês terem ideia, o melaleuca, eles me deram, né, meu vidrinho, tinha 2 fungos, uma unha de lado da outra, e uma ficou totalmente curada. O melaleuca, para quem é cadastrado, né, para quem é cliente preferencial ele vai custar R$ 95. Eu paguei nisso aqui R$ 170. Em um, né? Em um. Porque o tratamento é de 1 ano. Aí, não. Tirou meu fundo de estimação. Então, eu amo esse melaleuca. É o que me fez acreditar, né? Os ácidos, que também é outro grupo funcional inorgânico, atua como antisséptico, diurético, antipirético, possuem antibióticos e vitaminas em sua estrutura molecular. Então, a exemplo, o ácido benzoico, o cinâmico, o cafeico, o olânico, todos esses são encontrados também nos óleos essenciais. A exemplo da melissa. Não é a sandália não, viu? É o óleo essencial melissa. Viu que melissa a gente falou também em alguns slides atrás? Então, a sinergia desses óleos é fantástica. A composição, né, química, o quimiotipo de um óleo essencial, ele depende de vários fatores. O quimiotipo é a composição total, né, de um óleo essencial. E eu vou aqui elencar alguns fatores que modificam e influenciam diretamente a sua composição. Exemplo, o óleo essencial de uma planta ele pode ser influenciado pelo solo. O solo que produz a copaíba aqui no Brasil é um diferente do solo que produz a copaíba, sei lá, na Argentina, ou na Argélia, ou você querer plantar a copaíba do Brasil, que é a melhor copaíba do mundo, na África. O solo é diferente, então a composição química daquele solo é diferente. Os sais minerais, a estrutura orgânica, né? O quimiotípico daquele solo é diferente. O clima também influencia diretamente na produção do quimiotipo do óleo essencial. O clima frio ou calor. Lembra a quintessência, quais elementos fundamentais? O calor ele é um agente energético que age nas reações químicas. Ele é produzido ou ele acelera. Então, o calor, o clima é fundamental para que você tenha uma quantidade X daqueles agentes químicos, daquela substância nos óleos, ou não. Ou que não tenha, eu quero dizer que não tenha aquele princípio ativo naquela melaleuca produzida na África, por exemplo. Possa ser que os princípios ativos da melaleuca produzida na África, eu estou dando exemplos aqui soltos, certo? Não vai ser o mesmo quimiotipo da melaleuca produzida no Brasil. A localização geográfica, né? O clima, a localização geográfica, o período de colheita, a sazonalidade, dentre outros fatores. Exemplo do período de colheita é se você vai colher a lavanda pela manhã cedinho e você vai extrair o óleo dessa lavanda, você vai ter uma concentração X de seus princípios ativos. Se você colher ela no final da tarde, a concentração vai ser X menos Y, vai ser bem menor. Por quê? Porque durante o dia ela está expelindo aqueles agentes, quer seja em sua defesa, quer seja em seu benefício. Então, durante o dia, ela vai liberar os óleos essenciais para se proteger ou para se beneficiar. Então, quando você vai colher ela durante a noite, né, no final da tarde, por exemplo, ela vai ter concentrações mínimas. Então, durante a noite, ela começa a reproduzir aqueles elementos que elas precisam, que são essenciais para a vida dela,
pela manhã ela vai ter novamente aquela concentração mais elevada daquele produto, daqueles princípios ativos. Então, a composição, os componentes químicos, eles podem produzir mais de 300 componentes num único óleo essencial. É o que confere a ele tanta sinergia, né? Tanto poder farmacológico, poder de cura, de transformação, de terapia, né? A complexidade química sinergética dos óleos essenciais, elas produzem um alto padrão terapêutico e farmacológico. Então, devido a todos esses fatores que eu já elenquei, essa complexidade química, ela atribui a um óleo essencial uma sinergia muito elevada. Então, um único óleo essencial, ele pode servir para N situações, na saúde, na questão sentimental, na questão física. Assim, então, para você ver, né? Qual o valor de um óleo essencial? Qual o valor de diante do que eu falei, quanto custa um óleo essencial? Quanto você pagaria para ter o seu fungo de estimação de 15 anos eliminado? Quanto você pagaria para deixar a dependência química da depressão, né? Tem gente que é acometida por depressão, que precisa, para dormir, tomar os diazepínicos, né? Se não tomar, realmente a doença ela evolui. Então, quanto você pagaria para não estar tomando aquelas substâncias que, queira ou não queira, naquele momento foi passado e tem uma função para a sua vida, ela tem um objetivo, mas ela tem efeitos colaterais, diferente dos óleos essenciais. Quanto você pagaria para deixar de utilizar remédios? Quanto você pagaria para evitar que sua perna seja amputada devido a uma inflamação terrível? Quanto você pagaria para que os efeitos de uma doença como autismo, quanto você pagaria para minimizar os efeitos sentimentais do autismo, né? De uma pessoa acometida pelo autismo? São coisas que você não tem como mensurar o valor para você se livrar no sentido da patologia, certo? Ou minimizar o efeito da patologia. É fantástico. Então, as vias de ações dos óleos essenciais, elas têm 3 vias de ações, certo? É a fisiológica e a física, através do metabolismo fisiológico, né, das propriedades anti-inflamatórias, anti-infecciosas, expectorantes, hormonais. Ela tem a ação psicológica e emocional, ela age no campo mental e emocional do ser humano. E tem a ação energética vibracional, que é onde entra aquele assunto da energia vibracional do corpo. Todos nós temos essa energia, ela é medida, tá? Eu não estou falando alguma coisa que não existe, não. E a nossa energia vibracional, ela tem um campo que ela varia de tanto a tanto. Eu não vou dizer porque isso vai ser um conteúdo a ser ministrado pelo Dr. Danilo. Dessa parte química, da base química trazida pelos óleos essenciais, está concluído. Então, eu vou colocar aqui um vídeo. Um abraço. Os óleos essenciais são excitantes e promissores quando se trata de cuidar de si próprio e a saúde da sua família. Se você estiver aplicando óleos essenciais topicamente, apreciando os benefícios aromáticos através da difusão ou tomando internamente, os efeitos positivos e saudáveis são ilimitados. É por isso que você vai querer garantir que os óleos essenciais que você está usando sejam capazes de cumprir a sua promessa. Você vai querer ter a certeza de que está escolhendo óleos essenciais para sua potência e pureza. Muito se aplica para garantir que os óleos essenciais sejam potentes e puros. Potência começa com a própria planta. A mesma espécie de planta pode ser cultivada em diferentes ambientes e irá variar na composição quando as plantas são cultivadas em solo, com temperatura e clima ideais. Eles produzem um óleo essencial de maior qualidade, assim como a natureza pretendia. Mas isso é apenas a metade da equação. A pureza também desempenha um papel importante. Muitos óleos essenciais disponíveis para compra não são certificados puros. Muitas vezes eles contêm cargas sintéticas ou outros elementos que diluem e alteram a pureza. E isso diminui as qualidades saudáveis do óleo.
doTERRA está empenhada em fornecer o mais puro óleo essencial e mais potente possível. Nós empregamos uma rede global de agricultores que sabem intimamente o processo de cultivo de plantas para óleos essenciais. Eles garantem que a planta seja cuidada adequadamente e colhida no estágio apropriado. doTERRA também fundiu perfeitamente os avanços modernos e os procedimentos de testes para garantir a pureza e eficácia de cada óleo. É submetido ao mais alto padrão de testes rigorosos e completos. Esse é o protocolo de teste CPTG, Grau Terapêutico Puro Certificado. Define o padrão de qualidade, pureza, eficácia e consistência. Dessa forma, esse óleo essencial é considerado digno de ser vendido como óleo essencial doTERRA. Você saberá que tem a maior quantidade de ativos, constituintes benéficos e que são livres de contaminantes e adulterações. Isso porque nos conhecemos e temos o mesmo cuidado, atenção e o compromisso de fornecer apenas o melhor. Não é exclusivo para nós. São as mesmas qualidades que você emprega ao cuidar de quem mais ama.